Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, é um vídeo de quê? É um vídeo de parabéns, um vídeo de feliz aniversário. Afinal, hoje, não exatamente hoje, porque hoje ainda é um mês e pouco, antes de um pouquinho menos de um mês, né? É, como é? Dia que é 18? Hã? Dia 18. Hoje é 18, meu aniversário é dia 11. É. Tá. Hoje estou completando 18 anos de idade. Já pode ser presa. Exato, já posso ser presa caso Paulo Eduardo vá me desobedecer nas edições e eu queira o quê? Dar uns cascudos nele. Então, estou muito feliz, porque é meu aniversário e, nossa, estou completando os tão sonhados 18 anos. Sério, gente, não tinha idade que eu mais sonhava do que 18. Porque eu pensava, gente, 18 eu serei vida louca, 18 eu serei isso, 18 eu serei aquilo. Sou vida louca? Não. Eu tenho muitas responsabilidades. Tipo, muitas, sabe? Queria ter? Também. Porque, assim, eu acho que as minhas responsabilidades são frutos de uma coisa que eu fiz no passado. Não no sentido de, meu Deus, fiz um filho, sou responsável. Não, não, gente. Só chachá mesmo. Só chachá minha coelha. Gente, de filho só chachá mesmo. Mas, assim, no sentido de que fiz muitas coisas dessa vida. E o que eu fiz? Vou falar um pouquinho ao longo do vídeo sobre mim. Basicamente, essa aqui vai ser uma maquia fala de aniversário. E aí eu vou usar a make que eu usaria no meu nível. E, spoiler, vai ter batom vermelho. Ou quase vermelho. Enfim, vamos começar. A gente começa... eu vou deixar listado aqui embaixo as makes que eu usei nesse tutorial. Gente, nasci em 11 de outubro de 2001, no Hospital Santa Bárbara. É muito estranho eu ter decorado até o hospital que eu nasci, inclusive. Não faço ideia de que eu nasci. Sério? Sim. Aqui a gente vai ter um comparativo de vida de Adriele e Paulo Eduardo, pelo visto. Então... Vídeo sobre o teu ou sobre a minha vida também? Vídeo sobre a vida de Adriele e Paulo Eduardo. Então, gente, nasci no Santa Bárbara e, até onde saiba, inicialmente eu era uma criança extremamente introvertida. Assim, eu só gostava mesmo dos meus parentes, tipo minha mãe, meu pai, meus tios e tal, e aí toda vez que eu tava perto de estranho, eu ficava meio chorosa, eu não queria muito papo. Não mudou muito. Oi? Não mudou muito. Ai, chato. Nem bem, eu já sou muito mais extrovertida. E aí, minha mãe sempre falava e tal, que a única pessoa que eu não mordia era meu papai, porque eu sempre fui muito louca por ele. Sempre amei muito papai. Beijo, papai, se um dia você ver esse vídeo. E aí, gente, Paulo tá ali de menina índia com um cordãozinho. Vem cá, se mostrar a Paulo. Não, tô com vergonha, sou tímido. Vem cá, menina tímida. Sou introvertido. O pessoal que vê teus comentários nesses vídeos sabe que tu é introvertido. E aí, continuando, gente, eu era uma criança bem introvertida. Tanto que quando foi pra começar a estudar, não gostava dos meus amigos. Desculpa. Não gostava do pessoalzinho da escola. Tanto que eu quase jogo uma mesa em cima do menino. Porque tinha trabalho pra fazer. Aí ele foi sentar comigo. Eu quase joguei a mesa em cima dele. Revoltadona da vida. Quando teve passeio de escola e eu acabei dormindo na volta e me mijei, não deixei me limparem até minha mãe chegar. Eu chamava a bunda de farúnculo. Ninguém vai limpar meu farúnculo! Não entendo isso até hoje. De onde tu tirou isso? De onde tirei farúnculo? Sabe aquelas negocinhos de creme, bisnaga? Eu chamava de bigorna. Aí tu fala mal do meu farúnculo, né? Mas... é uma confusão... é parecido as palavras uma da outra. Bigorna com o quê? Bisnaga. Tudo com B. É a mesma coisa. Tá. Os dois é B e I. E aí, gente, o que acontece? Eu só gostava de adulto. Gostava de ficar conversando com adulto, as coisas produtivas da vida, e não gostava de criança. Então... imaginando a Adriele de 5 anos conversando lá. Meu trabalho hoje. Eu já estou Hoje na empresa foi... Hoje na empresa foi maravilhoso, fiz muitas planilhas. Não, gente, sério, eu sempre fui muito assim de gostar de ficar com adulto. Não gostava de criança. Tanto que muitas vezes muitas crianças tentaram se brincar comigo e eu olhava pra criança e eu não gosto de você, só gosto de adulto. Minha mãe, vai brincar com a coleguinha. Mãe, eu não gosto de criança. Eu gostava de ter conversas produtivas sobre a vida. E aí, gente, meu início da vida escolar foi muito difícil. Chorava todo dia, porque eu não queria ir para a escola, enfim. E ao mesmo tempo também eu era uma criança muito independente, que sonhava em casar. Sonhava em casar porque eu vivia vestido... Mamãe alugava vestido de noiva.
Então vivia vestindo aqueles vestidos de noiva e ficava andando de velocípede pela casa. E era muito independente, porque lá pelos meus 3 aninhos de idade eu já penteava meu cabelo. Às vezes eu vestia minha roupa, quando meus pais não estavam por perto. Já aconteceu de eu acordar, 3 horas, 3, 4 horas da manhã, pra eu ir tomar banho pra ir pra escola. Eu acordei extremamente cedo. Aí eu fui embora pra tomar banho, aí na época era balde. O que aconteceu? Dormi no balde. Parecia aquelas mulheres de 40 anos dormindo. Acordei com mamãe falando, Adriane, tu tá dormindo no balde? E tu sabe que água gelada, né, de madrugada, meu Deus do céu. Imagina, só gelado 40 anos, tudo enrugado. E aí, gente, fazia essas coisas aleatórias da vida. Desde criança sempre fui muito teimosa. Eu sempre implicava pra querer fazer xixi na escada. E aí todos os dias eu ia, fazia xixi na escada, e toda vez minha mãe falava, não faça xixi na escada. O que aconteceu? Caí da escada. Até que nunca mais fiz xixi em escada. Por que tu quer fazer xixi na escada? É criança, meu filho, criança. Mas sempre tem um pensamento por trás. Não lembro? Não. E aí, gente, na minha vida escolar sempre fui muito empenhada. Mamãe também sempre foi muito, muito presente nos meus primeiros anos de vida. Nessa época eu morava em um determinado bairro, eu acho que era até outra cidade, né? Morava em outra cidade. E aí depois vim pra Belém. Eu já mudei muitas vezes de casa. Enfim, e aí lá pela alfabetização, eu sempre, aluna muito dedicada, nunca fui muito travessa, sempre fui, na verdade, muito quietinha, muito da minha, muito dos, sabe? Muito de casa, da família e tal. O que acontece? Eu era a melhor da turma, era nerdzona. Tanto que, assim, eu era tão desenvolta, mas tão desenvolta, que tem aquela cerimôniazinha quando a gente sai da alfabetização. É a formatura. A formatura, a gente chama de formatura, do ABC. E aí, quem é que foi a oradora? Eu e mais um garoto, Jonas. Jonas, atualmente, incrivelmente, mano, também era completamente estudioso, muito amigo meu. E hoje em dia, assim, acho que faz uns 2, 3 anos, né? Que a gente se reencontrou, eu e Jonas, e ainda somos amigos. Mano, assim, muito legal. Muito legal mesmo. Ele foi o único menino, assim, que eu conheço mesmo desde criança, desde a alfabetização, que hoje em dia é nossa amiga. E eu acho que isso é muito legal. Como a gente se separou. Então, e aí, o que acontece? Meus pais se separam. Putz, grila. Precisei mudar de bairro. Foi, eu acho que um processo um pouquinho difícil, principalmente porque, como que posso dizer? Não foi uma separação amigável. Rolou briga na justiça, não é mesmo? Então, assim, acabou que com as brigas na justiça, mudar de bairro, mudar tudo, não sei o quê, fiquei basicamente, como é que eu posso dizer? Eu tive uma infância, essa parte da minha infância foi muito, foi uma infância, assim, muito tensa. Precisou mudar um monte de coisa na minha vida. E aí, de uma criança muito feliz, eu fiquei um pouquinho fechada. Não era muito aberta com todo mundo, não. E aí, foi bem escroto. Acho que não teria outra palavra pra definir além de escroto, sinceramente. Foi uma fase meio escrota e que pareceu que demorou anos pra passar, sabe? Mamãe tava praticamente mesmo desempregada. Ela era autônoma, mas quase não entrava dinheiro, principalmente por a gente estar num bairro ainda mais pobre do que eu já morava. Então, era bem intenso. Eu tô me atrapalhando muito pra falar dessa época, porque eu não tô sabendo como é que eu falo de forma amigável. Por que eu resolvi falar da minha vida, Jesus amado? Então era bem tenso. Por conta dessa briga judicial e muitas outras coisas, justamente por não ser amigável, minha mãe teria sido mãe solteira se ela não conhecesse meu padrasto. Então, assim, como que posso dizer? Tive um pai que, obviamente, foi muito ausente e com isso, né, a gente meio que percebe que, tipo, com pai e mãe as coisas já faltam, a gente tem problema. Agora imagine só com uma mãe, a ausência do pai. E aí, mamãe sempre fez de tudo para ser completamente presente na minha infância. Minha avó, minha madrinha, assim, parte de mãe, sempre foi muito amistosa comigo e tal. Sempre foram pessoas muito legais e tal. Enquanto isso, eu ia crescendo, eu percebia, né? Eu acho que não tem como a criança não perceber. Vai faltando uma coisa, vai faltando outra. A situação ficou tão tensa que a gente tinha que pegar o resto de comida na feira. Enfim,
Muita coisa aconteceu, não foi uma fase legal. E aí fui crescendo revoltada. Cresci muito revoltada. Paulo não tá comentando nada. Não tô prestando atenção tanto aqui que eu até esqueci. Sério? Uhum. Eu cresci, assim, um pouquinho revoltada, porque, assim, enquanto criança, acaba... Oi? Até hoje. Enquanto criança, você acaba meio que pegando referenciais dos adultos. Então, tudo aquilo que eles dizem é uma extrema verdade. Mas qual era o problema? Eu tinha 2 polos extremos da coisa e eu não sabia em qual acreditar. Era muito confuso pra mim. Uhum. Era tipo, o que é verdade? O que Acho que não é? se fosse hoje em dia é meio difícil. Até hoje em dia é muito difícil, mas acho que quando criança mais ainda. Porque as pessoas falavam, as coisas são desse jeito pronto e do outro lado, são desse jeito e pronto. Uhum. Tipo, aquela pessoa culpada, eu não sou culpada. Sim. Gente, eu não sabia. Eu estava, tipo, sabe a Nazaré Tedesco? Calculando as coisas assim, tipo, o que tá acontecendo, meu Deus? E aí ficava tipo, mano, o que tá acontecendo, gente? Coisa tensa, hein? E aí, acabou que, tipo assim, cresci revoltada no sentido de, como eu era criança, eu só ouvia o lado de todo mundo, nunca falava nada, por mais que eu contestasse aquilo. Depois que eu fui crescendo, minha mãe falou, olha, Andréia, você acha que as coisas são desse jeito e de jeito tal? Você precisa contestar. Você não precisa ouvir tudo calada, então o que você tiver de contestar, conteste. Então, por exemplo, coisas que minha mãe falava e eu não achava certo, eu contestava, conversava com ela e aí a gente entrava num consenso. E por outro lado, a minha opinião já não era tão aceita, não com mamãe, mas com demais parentes. E aí a coisa não era muito amistosa, rolava briga, não sei o quê. Assim, querendo ou não, isso fez eu ser revoltada no sentido de eu tá crescendo e tá percebendo que tinha muita coisa faltando pra mim. E não era culpa da minha mãe. E aí, como é que eu posso dizer? Eu meio que fui fazendo de tudo pra me tornar um pouquinho mais independente. Ou seja, eu via como é que lavava uma louça, queria ficar logo aprendendo a fazer as coisas tudo. Tanto que quando eu era criança eu sabia costurar. Eu ainda sei costurar hoje, mas quando eu era menor eu costurava mais. Acho que a minha mãe tentou ensinar uma vez, que não tive paciência. Ela não teve ou tu não teve? Eu. Ah. E aí, assim, gente, fui crescendo, fui aprendendo a ser cada vez mais independente. Ou seja, já sabia como pegar os ônibus, sabia fazer basicamente... É verdade, não sabe pegar ônibus, Paulo. É isso que eu ia falar, não sei até hoje. Exatamente. Eu aprendi a ir pagar boleto. A mamãe, mãe, não sei o que, não sei burocracia. Quero saber, te vira. Minha mãe sempre foi tipo assim, te vira, mano. E aí fui aprendendo cada vez mais as coisas, gente. Nessa época ela me colocou pra fazer um curso. Saudade de meu Deus. Não foi a melhor coisa do mundo, mas foi um ótimo curso, assim, me ajudou a aprender, tipo, muita coisa, ser mais curiosa, inclusive. Foi lá que eu descobri que eu queria publicidade e propaganda, que eu achava que, na verdade, era design de interiores. Pausa pro delineado. Gente, vou fazer o delineado aqui, não consigo falar fazendo delineado, então... Vamos lá. Vou ter que entreter o pessoal. Vai, Paulo, entrete o pessoal. O que você acha que aconteceu enquanto eu fui ficando revoltada e percebi que precisava ser cada vez mais independente? O que rolou? O que eu pensei? Preciso de um emprego. Preciso me manter. Tenho que trabalhar. Eu te odeio. Era exatamente isso. Eu sei. Não estou falando. Eu sei que tu sabe. Tu me falou. Ah, tá. Gente, eu fui aprendendo, tipo assim, como resolver burocracia. Já tinha feito curso, já tinha feito aquilo. Aí eu pensei, preciso de um emprego. Então, gente, continuando o papo, precisava de um emprego. E aí, basicamente, comecei a quê? Perturbar a mamãe. Mamãe, preciso de um emprego, não sei o quê. Quero comprar minhas coisinhas, ter um pé de meia. E aí, assim, inicialmente, claro, né? Mamãe ficou com suas ressalvas e tal. E aí ela falou, mas se tu quiser, tu vai atrás. Comecei o quê? Ir atrás. Sim, ia atrás. Fui atrás por tudo quanto é canto. E, gente, isso não foi um processo fácil / rápido. Foi bem demorado. Como eu tinha só 14 anos na época, foi bem difícil de conseguir porque as empresas sempre falavam que eu era muito nova e que isso poderia ser um problema. Eu poderia ser imatura por conta da minha idade. Que é, sinceramente, uma grande balela, porque eu não era imatura por causa da idade. Na verdade, eu era muito responsável. Enfim, minha idade não definia isso. E aí, gente, eu acho que eu fiz o quê? 6 entrevistas antes de conseguir o emprego de fato como menor aprendiz. E, tipo assim, gente, o emprego que eu consegui
fez eu ficar feliz por todas as vezes que eu não tinha conseguido. Real. Porque eu comecei a trabalhar no órgão público. Que foi no... E aí, gente, comecei a trabalhar no órgão público, que era o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Comecei a trabalhar na assessoria de comunicação e, tipo assim, cheguei lá, sabia nada da vida. Mas eu era a pessoa o quê? Que sabia nada, mas sempre falava, posso aprender isso, posso aprender aquilo, não sei o quê. Sempre fui muito entusiasmada com o meu trabalho. Ganhava, assim, um bom dinheiro pro trabalho que eu tinha, principalmente porque no órgão público, né, é um dos melhores salários que tem. E com isso, consegui aprender muita coisa. Fui muito realizada durante os 2 anos que eu fiquei lá. Tipo, fiquei muito grata porque eu trabalhei com uma equipe maravilhosa. Todo mundo sempre, assim, me quis muito bem. Obviamente, a gente sempre tem nossos altos e baixos, encontra uma ou outra pessoa mala. Mas, assim, maioria sempre só amor, gente. E aí, gente, assim, foram 2 anos muito legais, muito legais. Eu sempre fui muito empenhada. Eu acho que eu não conseguiria nem descrever, tipo, só em uma palavra, o quão maravilhoso foi trabalhar no tribunal. Com a grana que eu ganhava, eu acabei juntando um dinheiro e também consegui o quê? Mais um emprego. Ou seja, comecei meio que a trabalhar por fora também. Fiz uma lojinha virtual, isso foi no ensino médio, quando eu troquei de bairro, troquei de tudo. E conheci Paulo, gente. Foi segundo semestre do 1º ano, conheci quem? Um menino de cabelo grande, esquisito. Oi? Na época, hoje em dia. Na época, né? Porque hoje em dia ele não tem mais o cabelo grandão. Saudade. Saudade de cabelo grandão? Uhum. E aí, gente, nessa época conheci o quê? O Paulo Eduardo. Mas assim, a gente se conheceu meio que socialmente mesmo. Como é que eu posso dizer? Como eu mudei de escola e fiz amizade com uma galera estranha, Paulo Eduardo tava no meio, a gente meio que se falava de vez em quando, conversava bem pouquinho no 1º ano, né? E, tipo assim... No máximo, tipo, só se cumprimentava, tipo, oi. A gente só se cumprimentava mesmo. E aí, assim, pra gente virar amigo, eu acho que foi só no 2º ano, quando a gente tinha que fazer trabalho junto, porque ele era a única pessoa que eu conhecia da sala, que era, tipo assim, do meu grupo de amigos. Porque o restante eu até conhecia, mas era um pessoal meio burro. E aí, com ele, eu tive a esperança... Pra mim também. Oi? Pra mim também. O quê? Você era a única pessoa da sala lá que eu conhecia mais, mesmo assim. E aí, gente, no 2º ano, que era quando eu já tinha começado a trabalhar, eu faltava muita aula. Virei amiga de Paulo pra gente sempre fazer trabalhos em dupla. Porque eu queria meio que me esquematizar pros dias que eu iria faltar. Porque eu chegava muito cansada. Eu fazia trabalho sozinho. O Paulo às vezes fazia trabalho sozinho. Mas eu não era a vilã dessa história. Paulo também, quando tinha que ir pra rolê, ficava me apressando em época de teste. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Esse é um vídeo de muitas brigas quando chega a parte de falar de Paulo. E aí, gente, assim, o que aconteceu? Faltei muito no 2º ano, mas por boa causa, porque eu tava trabalhando muito. Pelo fato de eu conseguir trabalhar muito e conseguir ganhar uma boa grana, no 1º ano de trabalho, que foi quando eu tava no 2º ano do ensino médio, espero que isso não bugue vocês. Eu buguei agora. No meu 1º ano de trabalho eu não consegui fazer um pé de meia. Por quê? Porque eu tive que bancar o curso profissionalizante da minha mãe. Ela queria fazer especialização e tal. E eu falei, não, eu banco, não sei o quê. E aí, assim, priorizei, tipo, ter umas coisinhas que eu precisava. Por exemplo, sei lá, às vezes, como eu comecei a trabalhar, pensei, peraí, preciso ir arrumada para o trabalho. Eu comecei, comprar maquiagem e tal. E aí, como eu queria ganhar ainda mais dinheiro, porque a pessoa sempre gostou da bufunfa, quando a gente pega gosto no dinheiro, a gente não quer mais outra vida. Essa é a verdade. E aí, assim, comecei a trabalhar, ter um emprego por fora, que, como eu tinha dito, foi a lojinha virtual. E no final do meu 1º ano de trabalho, inventei o quê? O blog da Arroba, que hoje em dia é o Mais Adri. É engraçado que tudo meio que sempre era
de críticas que eu fazia. Por exemplo, muitas resenhas que eu via eram meio que falsas na época, pelo menos no final de 2000 o quê? Tinham muitas resenhas falsas e tal, aí eu achava muito suspeito o negócio. E como eu trabalhava com maquiagem, vendia maquiagem e tal, muita gente vivia me perguntando. E aí eu fiz o Mais Adri justamente pra isso, pra poder falar das maquiagens que eu tenho, que eu testo e tal. Até pra ter, tipo assim, um arquivo salvo, porque toda vez a pessoa falava como aplica a base, como faz isso, como faz aquilo. Aí meio que, como eu não queria repetir, eu vivia divulgando, eu falava, você pode ver, não sei o quê. Como que é na prática, digamos assim, porque na teoria tudo é fácil, tudo é maravilhoso, mas na prática, gente, pode ser que seja, por exemplo, um pouquinho complicado pra outra pessoa. E aí criei, gente, o Mais Adri, e foi muito legal, gostava muito, muito, muito. Ainda gosto, né? Mas no início eu era muito empolgada, eu gostava de fazer resenha e tal. Obviamente o tempo era muito corrido, então era um pouquinho complicado ter uma boa frequência de posts. Eu também tinha uma quantidade limitada, digamos assim, de makes. E eu não sabia gerenciar tanto assim. Enfim, começo de página no Instagram. Às vezes, quando a gente não sabe muita coisa, é assim mesmo. E aí, gente, segundo ano do ensino médio terminou e começou o terceiro. Eu fui me tornando cada vez mais amiga do Paulo e pensei, o que eu vou fazer da minha vida quando o ensino médio acabar? Por quê? Não era nem no sentido profissional da coisa. Eu não sei se tu pensava muito, mas eu não pensava tanto. Pensava muito. Era o que eu mais pensava. Sim. Na verdade, quando eu pensei o que eu vou fazer na minha vida, era no sentido da amizade. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, mas nunca fui de muitos amigos. Nunca fui de ter muitos amigos. Acho que já percebeu isso, né? Uhum. Então, assim, como o Paulo era muito amigo meu, eu pensei, cara, como é que eu posso manter essa amizade? Eu não sei se tu pensava mesmo. Porque, tipo assim, a gente se via todos os dias na escola. E aí eu pensava, cara, como é que a gente vai se ver fora da escola? Será que eu vou chamar ele pra sair? E eu sempre era aquela amiga do rolê que sempre faltava. Uhum. Até hoje, assim. Era isso que eu esperava mais ainda. Porque eu sei que eu não queria te encontrar em lugar nenhum, praticamente. Uhum. Então, assim, não tinha possibilidade. Ela. Tipo, vai virar só amigo virtual, ficar só conversando por mensagem? E aí, assim, meio que como eu não conseguia encontrar possibilidade, eu acho que eu já te falei isso, né? Eu pensei, cara, como é que a gente vai deixar... Eu posso fazer pra gente deixar de ser amigo? Sério? Porque, assim, ia ser muito ruim, tipo, ficar longe do meu melhor amigo e tal. E pra gente sempre foi, eu acho que, muito estranho chamar o outro, né, pra ver fora da escola. E aí, mas só que eu queria muito ver ele. E aí, assim, pensei, cara, eu vou curtir esse ano e tal, pra ver se vai ser um negócio bacana. E aí, o que aconteceu, gente? Continuei com Mais Adri. Uhum. O que aconteceu? Esse foi o ano de descobertas. Descobri o quê? Que esse falso aqui, essa grávida de Taubaté, esse amigo gay de Taubaté fez o quê? Me enganou. Machucou meu coração. Mentira, gente. Paulo escondeu de mim. Pei. Meu coração. Tá bom, chega. Pei. Agora. E aí, assim, gente, o que aconteceu? Descobri que Paulo era apaixonado por mim. Olha que ironia da vida. Fiquei tipo assim. E agora? E agora, José? Porque, querendo ou não, eu era a revoltada independente e o Paulo revoltado roqueirão. Então... Não era tanto assim. Ah, tu era meio revoltadinho, sim. Não, a segunda parte. Roqueirão. Ah, tá. Não era tanto. Até hoje tu é. E aí, assim, gente, como eu e Paulo sempre fomos, tipo, muito, muito, muito amigos. E eu sempre meio que comentava com ele que eu achava muito clichê, muito ridículo aquela história do melhor amigo que se apaixona pela melhor amiga. E ele sempre concordava. Porque de fato eu acho, não era nem por... Sim, não era nem pra me enganar. Tu de fato acha muito clichê? Sim. Pois é. E aí eu descobri, gente, que ele era apaixonado por mim. Falei, gente, o que eu faço? É a mesma reação quando eu descobri também. Quando eu percebi, na verdade. Eu estou lascado. E aí, gente, descobri que Paulo era apaixonado por mim. Fiquei, meu Deus do céu, estou surtando aqui. Descobri depois de me forçar, porque 2 horas, por aí. Foi, gente, eu passei 3
2, 3 horas aí tentando persuadir o menino Paulo, até ele me contar a verdade, porque ele sabe que eu sou uma pessoa insistente e eu só iria me aquietar. Tentei te ganhar no cansaço, mas não deu certo. Pois é, ele tentou me ganhar no cansaço, mas tentou ganhar quem no cansaço? Aquela que ganhava na dama quando os dois eram a rainha e nunca cedia. E aí, assim, fiquei muito tensa. Pensei, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Como que procede? E aí falei pra ele, vamos continuar amigos. Aí ele falou, vamos. 2 meses depois a gente já tava namorando. E aí, assim... Foi 2 meses? Chegou a ser 2 meses? Foi dia 30 de abril, 30 de março que eu dei em cima de você. Não contou essa parte, inclusive. Tu deu isso de mim. Eu dei em cima dele. No dia que foi pra pressionar ele, eu dei em cima dele, gente. Só pra forçar ele a me falar a verdade. Aí eu falo, o que é isso? Você é afim de mim? Até, gente, ele me falar que era afim de mim. Fui embora sortando pra casa, passei 1 mês sem falar sobre isso. E depois acabou que a gente meio que ficou junto. Fizemos planos. Depois de muita discussão. Depois de muita discussão, cara... Porque, querendo ou não, assim, vou até expor isso pra vocês. Paulo era meu melhor amigo. E aí eu pensei, cara, de forma alguma eu posso sacanear com essa pessoa, desrespeitá-la de alguma forma. Principalmente porque é uma pessoa muito querida, muito amiga e tal. E, tipo assim, não era só por isso. Porque eu acho que isso aí é o mínimo que a gente tem que considerar quando vai namorar outra pessoa. Era meu melhor amigo, então pensei, essa merda vai ser vitalícia. E eu vou ficar com esse menino pro resto da minha vida. O que eu vou fazer, meu Deus? Então, assim, eu comecei a discutir futuro com ele. Discutimos. Aí eu, se na situação X isso acontecer, o que você vai fazer? Vou pegar uma barata. Não chega. Sou estranho. E aí, assim, gente, pensava, gente, meu Deus do céu. E aí eu comecei a cogitar um monte de possibilidades e ver como é que isso se sairia. E resolvemos tentar. E aí, assim, a gente ficou junto em maio do ano passado. Vamos explicar melhor. Tu queria procurar um motivo pra gente não ficar e eu queria pra gente ficar. Era isso. Sempre a gente tinha conflito, porque eu falava, não vai dar certo por causa disso, disso e daquilo. E ao mesmo tempo ele falava, vai dar certo por causa disso, disso e disso. E aí eu falava, a gente não tem nada a ver. Aí todo mundo, vocês têm tudo a ver. Aí eu falava, a gente não tá namorando, não tá rolando nada. E aí a minha amiga postou foto nossa do status. E ela era, tipo assim, eu acho que a Letícia é uma das meninas mais populares da escola. Real. E aí, porque ela estudava na nossa escola desde a 5ª série. Então todo mundo conhecia ela. Principalmente porque ela estudou nos 2 turnos. Fazer amizade fácil, então Belém toda conheceu. Exatamente. Quando ela postou, tipo, meu casal no status dela no WhatsApp, aí pronto. A escola toda sabia. Não precisei oficializar nada, Paulo não precisou, a escola todo mundo já sabia. E todo mundo, tipo, meio que me conhecia. Porque como eu sou muito extrovertida, né? Ninguém me conhecia como Adriele. Me conhecia como o quê? A namorada do Paulo. Tu que é a namorada do Paulo, né? Chegaram a te falar isso, alguém? Muitas vezes. Sério? Não me contou isso. Toda vez que tu tava longe, o pessoal, tu não é a namorada do Paulo? E eu... Então, gente, namoramos no 3º ano do ensino médio. Fomos um casal muito requisitado. Todo mundo amava a gente junto. E sempre falaram que a gente combinava muito. Eu sempre pensava, mano, imagina, que isso? Jamais. Sei lá, nunca. E acabou que nós ficou juntos, chegaram as férias, continuando. A gente planejou de caminhar e aí a gente começou meio que a ajudar a minha família. A gente ia ao supermercado, ia pagar uma conta, sempre caminhávamos juntos. E aí foi chegando no final do ano, ficando aquela aflição, né? Tipo, sobre a frequência que a gente iria se ver. Acabou que passei em 2 faculdades, nas minhas 2 opções de curso. E eu falei que eu não iria passar porque, sei lá, achava que eu não sabia nada dessa vida. Não sabia nada tipo assim, de escola, principalmente porque eu faltei muito no 2º ano. E aí... passei, fiquei muito feliz. Escolhi, inclusive, fazer publicidade e propaganda. E as coisas foram ficando meio que cada vez mais sobrecarregadas pra mim. E o que aconteceu? Paulo falou, por que eu não posso te ajudar? Foi mais ou menos isso, não foi? E aí, a gente combinou. Eu inclusive, contei pra ele, só depois do que eu acho que uns 6 meses de namoro, que o Mais Adri existia. Mais de 6 meses. Tem mais. Mais de 6 meses que o Mais Adri existia e tal, fui explicar todos os esquemas pra ele, fui falar sobre a loja cada vez mais. E aí a gente começou a trabalhar junto. Foi
um processo complicado, principalmente no início, porque eu sempre trabalhava sozinha, né? Eu tinha meu espaço sozinha. E aí a ideia de ter outra pessoa sempre ao meu lado, me perguntando coisa, porque Paulo tem sempre muitas dúvidas. Ele gosta sempre de deixar tudo esclarecidinho. E aí, eu tava lá concentrada, aí Paulo, tô com dúvida nisso aqui, aí eu. O que é que tu quer? Então, Eu quero assim... essa reação, né? Quê? Eu quero essa reação. Exata... Não, era essa, tipo... Que foi? E aí, assim, foi muito complicado no início, mas eu acho que com o tempo, a gente foi se dando muito bem. Eu tenho até o costume de pensar que tudo começou com um trabalho em dupla. E hoje a gente trabalhando, tipo, junto e tal, nas coisas, me deixa muito feliz, porque eu acho que muita coisa eu consegui por ajuda dele. Esse é um agradecimento pro Paulo Eduardo que tá fazendo o coração ali. Muito obrigada, meu amor. E aí, gente, tive o privilégio de trabalhar com esse ser humaninho e a gente se vê todos os dias. Tipo, todos os dias mesmo, sem exceção agora. Tipo assim, começou com uma caminhada, e aí depois a gente se via, tipo... Era antes só segunda a sexta, né? Não, tipo, começou umas caminhadas. Sim. Era, tipo, eu chegava, tinha que caminhar, a gente voltava e eu ia embora. Uhum. Aí depois o quê? Chegava da caminhada, eu ia tomar café aqui, depois ia embora. Aí depois a gente passou aí no supermercado, e tu começou a ficar aqui à Eu noite. comecei a vir aqui mais cedo. Aí ficava um pouco por aqui, depois ia caminhar, enfim. Uhum. Aí quando a gente começou a se ver, era o quê? Umas 3 vezes na semana? Quando era... Eu acho que quando era férias, ou agora esse ano. Férias do ano passado, né? Sei lá, não lembro. Enfim. Quando era férias, era 3 vezes por semana, do ano passado. Pois é. Depois comecei a vir todo dia. Via aqui, era às 4 e ia embora... Às 9. Não, era antes, era às 8. Depende de qual fase. Ah, tá. Enfim, gente, depois ele passou a vir todo dia pra cá, e agora domingo eu vou lá ver os pais dele e tal. E assim, como eu disse, na nossa convivência harmoniosa, brincadeira, na Essa nossa convivência história, convivida. na nossa convivência convivida, assim, sempre rolou muito dos planos futuros. A gente sempre conversou muito sobre isso e concluímos que o quê? Na verdade, eu que falei sobre pra ele e ele começou a gostar muito da ideia, que era de casamento. Eu nem pensava nessa história de... Assim, eu era a pessoa que desde criança queria casar e Paulo nunca tinha pensado nessa história. Não, a minha família é acostumada só se juntar, todo mundo. Não, a minha também. A minha família é todo mundo 2 maridos. Todo mundo teve 2 maridos praticamente. Tô tentando pensar em Mati. Oi? Os pais sejam exceção. Não, as netas são um pouquinho mais quietas que as tias. Acho bom. Minhas tias tudo tem 2 maridos. E aí, assim, gente, concluímos o quê? Vamos construir um futuro juntos, afinal é legal. Ele é muito adulto, eu gosto disso. É o contrário, mas enfim. Uhum. E aí, pensamos, cara, bora construir um futuro junto, não sei o quê. Eu já tinha meio que um pé de meia, comecei a falar todo o esquema pra ele. E aí, quando ele foi me ajudar no trabalho e tal, foi o que me possibilitou, digamos assim. E aí, assim, gente, planejamos, tipo assim, o futuro todo junto. Cadê o rímel que eu quero continuar passando? E aí, fiz o pé de meia, a gente conseguiu uma boa grana e... A gente ficou rico. A gente ficou rico, trabalhando na empresa dos nossos pais. Mentira, gente. Privilegiado, eu acho que a gente não tem nada. Uhum. Eu acho que o único privilégio do Paulo, no caso, é que os pais estão juntos. Considero isso como Isso é, tecnicamente. Numa sociedade em que os pais são extremamente ausentes, amor. Isso é um privilégio. Enfim. E aí, a gente tinha agendado de casar, tipo, sei lá, no meio do ano que vem. A gente percebeu, cara, por que ficar atrasando tanto? Afinal, a gente já conseguiu uma grana e tal. E a gente começou a conversar com os nossos parentes, que foram nos dando soluções cada vez mais baratas e tal, de convivência, enfim. E aí a gente meio que adiantou 6 meses do casamento. E 6 meses dá em dezembro desse ano, gente. Eu vou me casar. A gente contou pros parentes. Que sortudo esse cara aí. O quê? Que sortudo esse cara que vai casar contigo aí. É tu, caramba. E aí deixa eu passar o batom. E aí estamos noivos, não estamos, Paulo? Estamos. Continua falando, passando batom. Eu não consigo falar bastante batom. Cara, não consegue, tá falando aí. Que chato. Achei bem irônico, inclusive. Por quê? O final da história é esse até o momento? Não, no final a história dá certinho, no final da maquiagem.
E aí, gente, resolvemos casar, estamos noivos e tal, e assim termina a história. Eu tô fazendo faculdade, tô no segundo semestre. E não, gente, não é por causa de marido que eu vou parar minha faculdade. Na verdade, acho que a pessoa que mais me motiva a continuar é ele. Trabalho, estudo, tudo. Ele sempre fala, não é uma casa que vai fazer tu conhecer tua vida, fazer tu ganhar o mundo. E aí, assim, Paulo sempre... Peraí, deixa eu olhar. E aí, assim, Paulo sempre foi meu melhor amigo. Tecnicamente, eu acho que essa é só mais uma forma de fazer com que a gente continue amigos, só que pra sempre. Cúmplices sempre um do outro também. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a gente, pode ser que a gente grave um vídeo falando sobre nós dois. O que aconteceu, como que a gente planejou. A maluquice, porque a gente de fato é uma loucura planejar casamento, doideira mesmo. Foi um tempo muito intenso. Eu acho que o nosso relacionamento sempre foi muito intenso por causa disso. Porque sempre foi... Inclusive é por isso, eu acho. O quê? Não sei, tem impressão que a gente tá quase 10 anos juntos já. É, parece que a gente tá 10 anos juntos, porque sempre foi, tipo assim, nós dois enquanto casal, ou seja, encontros e caminhar, conversar sobre a vida, enquanto amigos mesmo, que é sempre ser muito cúmplices um do outro, e ao mesmo tempo muitas responsabilidades, sabe? Porque, querendo ou não, fazer vídeo pra cá é uma responsabilidade, conteúdo pro Instagram é uma responsabilidade, a faculdade, muita coisa é responsabilidade. Nossa, tipo, minha com ele, que agora eu divido com ele, eu me sinto muito feliz. E assim, eu acho que ele só chegou pra acrescentar na minha vida. Muito feliz de ter você. Paulo, tá tudo lacrimoso aqui, gente, meu Deus. E eu, assim, cara, Ai, agora eu quero me emocionar. Putz, eu não sei se estiver emocionada, eu fico emocionada também. Não me olhar. Tá. E assim, é com muita alegria que eu tô completando os meus 18 anos. Parece até que eu já tô no dia, né? E assim, é com muita alegria que eu tô completando os meus 18 anos, sabendo que eu vou casar com o amor da minha vida, que eu tô fazendo o curso que eu amo, porque eu quero publicidade e propaganda, não é de hoje, já faz muito tempo. Eu acho que assim, o curso que eu fiz no SEDAT, porque não foi a melhor coisa do mundo, e ter trabalhado numa assessoria de comunicação foram coisas que me guiaram pra saber bem o que eu queria da minha vida. E eu faço muito assim, do que eu gosto. Eu gosto de produzir conteúdo, sabe? Então, cara, sou muito grata. Maravilhoso saber como que... Como é que pode dizer? Como que acontece, digamos assim, esse ciclo da maioridade. E acho que isso também é coisa boa. E é isso. E, gente, essa foi a make de hoje. Eu não tá muito linda? Acho que dá um pouquinho borrado o batom no cantinho. Tá um pouquinho borrado. Tá um pouquinho borrado o batom no cantinho, mas vamos relevar, tá? Chorei. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, inclusive, dessa make. Olha como estou linda. Tô com cara de 18? Por que não parece 18? Por quê? Parecia menos ou mais? Menos. Tô com cara de quê aqui? Sei lá, parece uns 16, 15. A cara de quando a gente se conheceu. Não tem a cara de quando a gente se conheceu? É a mesma coisa? Praticamente. Só de cabelo mais curto, né? Enfim, gente, foi essa make de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, sobre as fases da minha vida. E vídeo novo toda sexta. Não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal, comentar o que você achou e tchau! Sem querer dar opinião, mas preferia assim. Como assim preferiu assim? Como tu tá agora? Como assim como eu tô agora? De cabelo curto.